Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Um Peso a Menos nas nossas costas, né? Saiu um caminhão de entulhos, né? Das costas. Fiquei acordado ontem até às 3 da matina e vi o massacre, né? Donald Trump venceu massacrante. Senado, Câmara dos Deputados, sem falar que ele venceu nos 7 estados pêndulos, né? Só venceu no voto popular, venceu em tudo. E o chilique aqui no Brasil já começou. Quando alguém reage a alguma coisa que não precisava reagir, se eu não tô com medo, se eu tô de boa, eu não vou falar nada. Se eu falo, eu já tô demonstrando que eu estou com medo, né? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. E caso você ainda não seja também assinante do Revista Oeste, basta chamar eles lá, o atendimento é rápido e tranquilo e você estará apoiando esse jornal, ajudando a crescer ainda mais. Segundo o Globo, integrantes da família Bolsonaro garantem que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, terão os vistos de entrada nos Estados Unidos cassados com a vitória de Donald Trump. Ainda de acordo com o jornal, os magistrados não veem chance disso acontecer. Conforme a colunista Mônica Bergamo, da Folha, os ministros, inclusive, fizeram piada sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos. Quando os magistrados se preparavam para entrar na sessão plenária de hoje, a brincadeira era adivinhar qual deles seria o primeiro a ter o visto revogado por Donald Trump. Os autores do projeto que visa barrar a emissão de vistos para autoridades que tenham cometido censura contra cidadãos do país foram reeleitos para um novo mandato no Congresso americano. Darrell Issa foi reeleito pela Califórnia e Maria Elvira Salazar conseguiu mais um mandato pela Flórida. Ao tratar da proposta recentemente, Salazar mencionou o ministro Alexandre de Moraes nominalmente, a quem descreveu como vanguardista no ataque internacional à liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos como Elon Musk. Silvio, eu quero te ouvir aí primeiro essa notícia que saiu aí na Folha, dessa brincadeira entre os ministros aí, uma possibilidade de caçarem o visto, o passaporte de ministros do Supremo Tribunal Federal, que nem cabe ao presidente Donald Trump, mas a Salazar citou a questão da liberdade de expressão, o embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, e Donald Trump, no discurso dessa madrugada, citou nominalmente Elon Musk. E em setembro, num também dos discursos, teria confirmado a empresários a intenção aí de nomear Elon Musk para um cargo nesse governo. Bom, em primeiro lugar, vamos tomar que, por exemplo, a informação publicada pela colunista, nobre colunista do jornal, é falsa. Se é falsa, o Supremo Tribunal Federal já desmentiu. Tem uma assessoria de imprensa, aliás, é um verdadeiro gabinete, a assessoria de imprensa da Suprema Corte. E os ministros respondem rapidamente quando sentem que foram lesados, quando se trata de fake news. É fake news? Se for, tem inquérito para colocá-la. É possível, está aberto, aí já fez aniversário, 5 anos. Não é? É verdade? Então é a moça de recados de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem na tela da TV, que todo mundo conhece, elas pegam o celular, inclusive, gostam de mostrar de cantinho na tela. Olha, estou falando aqui, estou trocando mensagens. E nos jornais também. Então, primeiro é isso. Eles estão dando algum tipo de recado, fazendo troça. Às vezes, rir demais é rir de nervoso. O ponto que eu queria tocar é: teremos, a partir do ano que vem, um Senado nos Estados Unidos composto basicamente por uma maioria republicana, assim como a Câmara dos Representantes. Isso significa que pessoas que já estavam prestando atenção lá fora no tratamento à Constituição brasileira do ponto de vista de deteriorar, de rasgar, de tratar a pontapés a Constituição, as liberdades, que é algo inalienável, inegociável na América, isso vai ser olhado com um pouco mais de cuidado, ainda mais cuidado. Segundo ponto,
muita gente se esquece que a Lava Jato foi varrida para debaixo do tapete pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo pelo ministro Dias Toffoli, sucessor, né, da vassoura, da borracha de Ricardo Lewandowski, mas lá fora não. Nos Estados Unidos, acordos de leniência envolvendo empresas corruptas que faziam parte de um cartel de empreiteiras, e não só empreiteiras, porque tem de outras áreas também, assinaram uma confissão de culpa de reparação para devolução de dinheiro em vários países da América. Isso não acabou lá fora. Então, a chegada de um presidente que pode olhar com mais atenção o Departamento de Justiça americano, que pode olhar a compra dos caças, os Gripen, vamos olhar lá para aquela empresa sueca, como é que funcionou mesmo? Bom, o pedido de informação já foi, antes mesmo da chegada de Donald Trump à Casa Branca pela segunda vez. O que eu imagino é que tem muita gente rindo, é verdade, deve ter mesmo, de nervoso. Bom, e assim que o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos foi oficializado, a esquerda brasileira começou a reagir com críticas à vitória de Trump. A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, disse por meio das redes sociais que o retorno de Trump ao poder nos Estados Unidos é, abre aspas, um sinal de alerta para o campo democrático no mundo todo. E prosseguiu: temos de fortalecer o campo da democracia em nosso país, mas principalmente dar respostas concretas à necessidade e expectativas do povo, que não cabem na receita neoliberal que o mercado quer impor ao governo e ao país, fecha aspas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, desabafou e disse que o mundo vive tempos difíceis. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que com a vitória do republicano, não perde só Kamala Harris, mas a democracia, o meio ambiente e o clima, que são constantemente ameaçados pela extrema-direita. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, declarou antes do anúncio de Trump como ganhador das eleições que a vitória de Kamala Harris significaria um duro golpe para a extrema-direita global, inclusive para o bolsonarismo aí, Piotr. Antes, no bloco anterior, você comentava a repercussão internacional, agora a gente trouxe também alguns comentários aí, repercussão da esquerda a respeito da vitória de Donald Trump. Quando tem a expressão campo democrático, neoliberal, extrema-direita, já desqualifica o comentário. Tá tudo... Essa gente não consegue virar o disco, é impressionante, né? Eles não só iludem os seus seguidores, como eu acho que eles tentam iludir a si próprios, que é a única explicação que pode se ter. Eles estão enxergando o quê? De novo, com essa história de nazismo, fascismo, extrema-direita. Eu queria que eles explicassem o que é neoliberal. Eu adoraria que eles me dessem uma explicação. O que significa neoliberal? E o que na opinião deles, é campo democrático? Campo democrático. O que seria isso daí? Né? É um campo onde todos os jogadores jogam ao mesmo tempo. Eu estou fazendo piada, óbvio, porque é difícil, né? E depois a tal da extrema-direita. Tudo é extrema-direita. Tudo que não é espelho, eles não gostam. Aliás, essa gente precisa começar a cair na real. O governo do PT, que neste momento comanda o país, é exatamente o governo que não consegue produzir nenhuma notícia positiva e não consegue adotar nenhuma medida dele, essencialmente dele, para dar continuidade à recuperação econômica que houve desde o governo Temer, mais o governo Bolsonaro. Porque tudo que você tem hoje de recuperação econômica do Brasil, com a arrecadação crescendo, e as agências de risco é quem dizem isso, hein? Não vou nem tomar essa frase para mim, é tudo em função das reformas que foram feitas recentemente no país. Nenhuma do PT. A reforma trabalhista, a independência do Banco Central, a reforma das estatais, que eles já furaram, né? Que a lei das estatais já furaram completamente, a reforma da Previdência, as micro-reformas do governo Bolsonaro, do ministro Guedes, tudo isso é que trouxe esse carrego estatístico de recuperação. O problema é que a única coisa que o PT tem adicionado ao país é dívida. Dívida e mais dívida, sem trazer nenhuma melhora no ambiente. E eles estão preocupados com Donald Trump. Puxa vida. Augusto. É o que eu estava anotando aqui, quem pertence ao campo democrático no mundo, né? Coreia do Norte, Venezuela, China,
Rússia, Cuba, é um discurso empoeirado, envelhecido, né, com teia de aranha. Isso aí não, eles acabam de levar um recado pela testa do povo brasileiro nas eleições municipais. Estão mostrando agora que não esqueceram nada e não aprenderam nada, como os Bourbon, né, da frase famosa sobre a família real francesa. Eles não entendem que o mundo pensa diferente deles. A maioria dos seres humanos tem outras preocupações. É isso, essa palavra neoliberal nos persegue, sem definição, há quantos anos, Pedro? Olha, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria, governo. você deu uma boa ideia, assim, chegar e perguntar, vem cá, eu queria saber só a diferença entre liberal e neoliberal. Isso. Porque o neo deve ser muito pior, pelo tom que eles usam. Então é o seguinte, para a Glaze, né, a nossa coxa, não posso falar mais amante, tá? É coxa, o segundo codinome do Departamento de Propinas da Odebrecht. Ela está saindo do PT depois de uma gestão infeliz, equivocada, sabe, errada em todos os sentidos, que ajudou a destruir essa seita, né, que tem num analfabeto e num ladrão o único Deus. Ela ajudou a destruir e está pronta para destruir outras coisas, qualquer ministério que for oferecido a ela, porque ela não muda, que prova que certas doenças do caráter são sem remédio, irreversíveis, sem cura. Deixa eu passar para a Ana, como bem lembrou Augusto, eleições municipais foi uma vitória aqui no Brasil, né, da direita, do centro-direita, e agora a esquerda parece não fazer Eles estão grogues aí, né? Uma autocrítica grogues. diferente, difícil, né, para fazer a leitura nacional e agora internacional. Na testa, e depois o outro é o nocaute, né? Estão nocauteados em pé, é isso. Ana. Não, a esquerda brasileira lamenta a vitória de Donald Trump, a imprensa também, né? O Augusto estava mencionando que ontem ele estava assistindo ali com algumas telas. Eu estou passando aqui os olhos em alguns perfis e tem gente batendo cabeça. Meu Deus, como isso aconteceu? Aconteceu porque essa gente não tem mais relevância nenhuma. O tweet da Glaze ou o tweet do Lula ou que o Haddad fala, aquele tweet do Elon Musk ontem, vocês são a mídia. Aquilo ali resume tudo, resume os últimos 8 anos aqui nos Estados Unidos, quando Donald Trump venceu em 2016. Todas as pesquisas erraram, projeções, mídia. 220 veio uma pandemia aí, uma eleição muito estranha, mas o fato é que essa coalizão, eu insisto nessa coalizão que o Donald Trump criou, porque isso não acontecia desde a era de Ronald Reagan nos anos 80, com tanta gente diferente no mesmo movimento. Tanta gente diferente, republicanos, democratas, independentes, cristãos, judeus, muçulmanos, negros, brancos, alto, baixo, gordo, magro, enfim, todas as idades. Isso não acontecia desde os anos 90 com Ronald Reagan na reeleição dele, que na reeleição dele em 84, ele só perdeu um estado, que foi o estado do oponente, o Walter Mondale, e ele retirou o material de campanha. Eu queria pedir, para ilustrar isso que eu estou falando, pedir para a produção colocar agora o mapa completo do que foi essa votação aqui nos Estados Unidos. Tá aí. O povo simplesmente entoou um grande calem a boca, vocês não têm relevância, eu sou a minha própria imprensa, eu escolho o que consumir, eu escolho o que debater e eu escolho em quem eu vou votar. Você não tem o direito de me dizer, porque eu sou negro, eu tenho que votar na Kamala Harris. Barack Obama disse isso numa reunião de jovens negros. Se vocês negros não votarem na Kamala Harris, vocês são misóginos. E todos eles se rebelaram contra o queridinho de Hollywood, Barack Obama,
e todos eles disseram: não, peraí, se ela tem o direito de escolher um homem branco para ser o marido dela, eu não tenho o direito de escolher um presidente branco, alto, baixo, republicano, democrata? Não. Então, esse mapa mostra que o americano simplesmente, eu não falo só o republicano, porque um mapa desse porte, só eleitores republicanos não têm a capacidade de colocar um mapa desse porte nas páginas da história dos Estados Unidos. É uma história, foi uma noite simplesmente para derrubar qualquer narrativa e para estabelecer que essa gente que vive dizendo o que nós temos que fazer, o que nós temos que consumir, o que nós podemos debater, em quem temos que votar, ficou muito estabelecido ontem. Vocês não têm mais nenhuma relevância. Eu decido por mim. Ô, Ana, só para a gente esclarecer para quem nos acompanha, você pediu para a gente exibir aqui na tela o mapa dos Estados Unidos, praticamente aí um mar vermelho, e esses quadradinhos então são os condados, é isso, dentro de cada estado, né? Exatamente, correto. Tá. E aí você vê que as regiões azuis, né, são as regiões metropolitanas das grandes cidades, mas se nas eleições passadas essas regiões azuis elas eram até um pouco maior ali na costa leste. E aí, essa é a beleza do colégio eleitoral. Se você simplesmente conta os votos apenas com o voto direto, o chamado voto popular, que o Augusto foi muito correto semana passada de esclarecer, de dizer que não dá para chamar voto popular, mas se fosse só nesse voto direto, as duas costas elegeriam presidentes para sempre. No colégio eleitoral, os candidatos são obrigados a falar com todos os estados. E aí acontece isso quando propostas, plataformas governamentais de boas políticas vencem o amor e a tolerância que a gente sabe que não existem. Ana, e todas essas informações você explica muito bem na sua iniciativa, na sua formação, que está disponível no site anapaulahenkel.com. Bom, meu povo, é isso aí, né, gente? É isso aí. Os caras estão falando que não estão com medo, estão debochando. Tem que debochar. O cara, quando tem poder, ele tem que abusar do poder que tem, né? É assim que funciona. Só lembrando que todos que abusaram assim do poder, que se sentiram deuses, né, em algum momento da sua vida, falou, cara, eu sou mais do que eu sou. Eu vou pro barro daqui uns tempos, mas eu sou mais do que eu sou. Aí os caras começam a fazer as coisas erradas. Começa a desacreditar de tudo. Fica desacreditado. Ninguém pode me barrar. Eu tenho a força. Eu posso tudo, né? E nesse momento, de dentro para fora, ou alguém se infiltra, vai lá, faz a bagaceira toda. A história conta, né? As histórias contam. É difícil você entrar na blindagem dos caras. A não ser que alguém se infiltre. A história sempre mostra um infiltrado, chega lá. E o engraçado é que o infiltrado nas histórias, em filmes, ele sempre vai pegar o soberbo que se acha todo poderoso, né? O bambambam, vulnerável, dormindo, sem a menor defesa. Sem a menor defesa. O Elon Musk, sendo ministro do Homem Laranja, rapaz, imagina, eu guardaria, não é rancor, gente, isso não é guardar rancor, não tem nada a ver com rancor, eu guardaria o troco para dar
ao poderoso chefe. Rancor é quando uma pessoa te faz um mal, né? Aí, ou sei lá o que, fala alguma coisa que você não gosta. Isso aí não é rancor. Isso aí é o cara cometer uma injustiça. E ele tendo o poder de fazer justiça, mexer os pauzinhos ali, ele vai mexer esses pauzinhos. De alguma forma ele vai. Tenho quase que certeza que o homem vai mexer os pauzinhos aí. Para que ele tenha, não pelo Brasil, né? Mas por ele, para que ele tenha ali aquele saborzinho da Dona Vingança, ou aquele saborzinho da vitória, não sei. Qualquer um no lugar dele faria isso. E proibir os caras de ir num país mais bombástico do planeta, vai mostrar ao mundo todo quem esses caras são e que o Brasil se tornou. Eles sendo proibido de entrar lá, vai mostrar para o mundo que o Brasil não é confiável. O Brasil não sendo confiável, infelizmente, investidor e pressiona o Senado a fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Empichar uma galera. Porque se empichar um a partir de agora, não vai ser só um. Eles lá sabem que não vai ser só um. Vai ser uma galera. Outra coisa que os Estados Unidos pode fazer é pedir o mesmo que pediu ao Verde. Olha, para demonstrar que vocês são um país democrático, esse cara não pode mais fazer o que ele está fazendo. Ou esse cara não pode mais ficar aí. Ou esses caras, e eles estando aí, a gente vai meter sanção pesada. Tudo pode acontecer, né? São apenas suposições. Vamos aguardar, vamos esperar. É uma vitória gigantesca. Aí ele pode pedir a questão também do papelzinho saindo lá na maquineta. E se esse papelzinho sai na maquineta, acabou. É liquidação, né? Que o Barbudinho que prometeu picanha, a picanha já tá, subiu 40% em alguns lugares aí. O dólar hoje deu um chilique, né? Parece que tava 6, na verdade não tava. Eu não sei. Sei, o Google, eu não olhei na bolsa. Inclusive vou até dar uma olhada aqui.